Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o Dr. Jorge e estamos aqui no nosso canal Saúde Mental na Igreja, trazendo um pouco do conhecimento em relação aos transtornos mentais, mais específico em relação à ansiedade, para que possamos ter um entendimento melhor desses males que tanto tem afligido a nossa população nos últimos tempos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um like e de ativar o sininho das notificações, para que possam estar recebendo os vídeos sempre que eles forem sendo lançados. Meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre suplementos. O que são suplementos? Muitas pessoas acham que suplementos são medicamentos. Não, eles não são medicamentos. Eles são, como o nome diz, um suplemento, um complemento à nossa alimentação. Aquelas coisas que a gente não consome menos ou não consegue consumir na alimentação, então a gente faz suplemento. Normalmente eles são de vitaminas, minerais e aminoácidos e outros compostos que estão aí no mercado. Então, eles ajudam bastante no tratamento desses transtornos mentais, não substituem de maneira nenhuma os medicamentos, mas em alguns casos, com o uso dos suplementos, a gente até consegue diminuir um pouco a medicação e em alguns casos talvez nem precise de medicação, naqueles casos mais leves, nos casos, até em alguns casos moderados, juntamente com as outras técnicas de relaxamento, de mindfulness, respiração, com a mudança na alimentação, a prática de exercício físico. Em alguns casos a pessoa não vai precisar usar a medicação propriamente dita, os benzodiazepínicos, os antidepressivos que a gente usa para o tratamento dessas patologias. E esses, eu vou falar assim dos suplementos de primeira linha, que são os mais usados, que têm mais evidências, que são melhores, e depois vamos falar os de segunda linha também. Não que daqui a pouco um de segunda linha não vai ser o melhor para você. Pode ser que um de segunda linha funcione melhor para ti, para você, do que um de primeira linha. E esses suplementos eles podem ser usados isoladamente ou podem ser associados, Mas a sugestão é que se inicie, escolha um desses e que se inicie com a dose mínima e vá aumentando gradualmente a dose, até a dose máxima sugerida, Então se use por um período aí de 4 a 6 semanas para ver o efeito, porque assim como as medicações que a gente usa não têm um efeito imediato, levam algum tempo, esses suplementos também levam algum tempo para fazer efeito no nosso organismo. Então não é você tomar um comprimido hoje e achar que já começou, já sente aqueles efeitos benéficos. Não, ele vai um tempo. Então por isso que quando a gente atinge a dose máxima, a gente mantém esse tratamento aí 4 a 6 semanas, esse uso dos suplementos, para ver se realmente faz efeito ou não. Então vamos falar sobre os suplementos de primeira linha. Um dos mais estudados, que mais a gente encontra benefícios na literatura, é a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido que ele está presente em grande quantidade no chá verde. Então, ela é bastante utilizada no tratamento da ansiedade e é uma das substâncias naturais mais eficientes no tratamento da ansiedade. Ela atua provavelmente aumentando a produção da serotonina, a produção da dopamina e também com o aumento da ação do GABA, que é um ácido, uma substância que causa o efeito calmante. Então, ela vai como um todo causar um efeito calmante, essa L-teanina. E quais seriam as doses? Para uma ansiedade leve, a gente usa de 50 a 200 miligramas, que pode ser tomado 1 ou 2 vezes ao dia. Se for tomar em dose única, utilizar
à noite, de preferência. Lembrando que se for tomar o chá verde, que é onde, como eu falei, que tem bastante concentração de L-teanina, esse chá verde não deve ser tomado à noite, porque o chá verde, além da L-teanina, tem cafeína, e essa cafeína pode atrapalhar o sono. Então, eu estou falando aqui do suplemento, da cápsula, né? Aquela que você encontra numa loja, numa farmácia de manipulação, e nas próprias farmácias em geral eles têm esses suplementos, até pela internet se consegue comprar. Então eu não estou falando do chá verde, tá? Porque o chá verde, só se for o chá verde descafeinado, daí sim pode ser tomado à noite, porque daí ele só tem a L-teanina, não tem a cafeína. Então, ansiedade leve de 50 a 200 miligramas, 2 vezes ao dia. E se for de uma vez ao dia, for tomar só uma vez ao dia, tome à noite. Na ansiedade moderada, uma ansiedade um pouquinho ou mais intensa, que daí no caso a gente pode utilizar ela como um adjuvante, né, como uma suplementação que vai ajudar a medicação, pode ser usado de 200 a 800 miligramas. Daí tem que dividir em 2 ou 3 vezes durante o dia, não dá para tomar de uma única vez. Essa substância ela não possui assim, efeitos colaterais importantes relatados na literatura médica, nem interações medicamentosas relevantes. O que seriam as interações medicamentosas? Seria ela atuar em outras medicações, aumentando a ação dessa outra medicação ou diminuindo, cortando o efeito dessa medicação. Então, não se encontrou interações medicamentosas relevantes. Porém, faltam alguns estudos ainda, né, de segurança, então recomenda-se usar com cautela ou nem usar, né, evitar o uso desse suplemento em mulheres grávidas, em mulheres que estão amamentando e também em crianças. Outro suplemento bastante utilizado na prática diária é o Kava. Tem uma medicação que é um suplemento, né, não é medicação, que se chama Kava-Kava, ele é um fitoterápico, e como é que ele funciona? Ele funciona modulando o GABA, que é aquela substância que promove um efeito calmante, que diminui a ação dos neurônios, a excitação dos neurônios e causa um efeito calmante. Ele também aumenta a noradrenalina no córtex pré-frontal, que é aquele córtex, aquela região do cérebro que a gente tem que fazer com que ela aumente o seu funcionamento para que produza a sensação de calma, para que desacelere o sistema nervoso simpático responsável pelos luta ou fuga. Então, como é que é a dose? Normalmente vem cápsulas com extrato patronizado de 70% de cavapironas, que é a substância ativa. Então, se for 70%, a gente usa de 70 a 300 miligramas ao dia. Normalmente é utilizada uma dose de 100 miligramas 3 vezes ao dia. Se a cápsula for na concentração de 30%, então a gente usa 200 miligramas 3 vezes ao dia. Ela tem que ter alguns cuidados com efeitos colaterais, porque ela pode causar algumas alterações gastrointestinais e também reações alérgicas cutâneas, então tem que ficar de olho nisso. Ela pode causar também hepatotoxicidade, ou seja, uma lesão no fígado. Então, dá preferência sempre usar uma marca confiável ou numa farmácia de manipulação confiante, porque às vezes eles podem usar solventes não aquosos para a produção desse suplemento e causar então essa lesão no fígado. Então, atenção, muito importante. Ele não deve ser usado por mais de 8 a 12 semanas, ou seja, 2 a 3 meses, né, sem a supervisão de um médico. Meus irmãos, hoje terminamos por aqui. Amanhã traremos mais suplementos de primeira linha que poderão ajudar vocês nessa sua luta contra esses transtornos. Que Deus abençoe a todos vocês e até mais, meus amados irmãos.